Vibe Mundial FM. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa que é o Rodolfo Rosato, né? Que veio trazer para nós, no assunto da cannabis, uma posição de esclarecimento. Ele não é médico. Eu vou te dizer o que ele é. Uma posição de esclarecimento do que é a cannabis, como se produz a cannabis, como se vende a cannabis medicinal. Gente, não é a cannabis que a pessoa fuma aí na rua. Não é isso. Não é aquele efeito da cannabis que tem aí na rua, que o pessoal fuma, né? Não, é uma coisa muito específica que o Rodolfo vai contar pra gente. O Rodolfo, ele trabalha e é o fundador da Terra Cannabis Medicinal. O que é? O que é a Terra Cannabis Medicinal? Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Um prazer enorme estar aqui para poder esclarecer um pouquinho desse assunto. A Terra Cannabis Medicinal é uma empresa que foi fundada com o objetivo de permitir ao paciente autorizado pela Anvisa ter acesso àquele produto a qual ele foi receitado, né? É basicamente isso. Vamos falar de uma linguagem diferente. Você traz para o paciente aquele produto que eu prescrevi para ele. Isso. Tem que ter a minha prescrição, né? E aí vai para o Rodolfo. Rodolfo entra em contato com a Anvisa. Não é isso? Isso. O paciente hoje, para ele adquirir no Brasil, ele precisa ter uma receita médica. A primeira coisa, ele precisa procurar um médico, né? Ver se ele tem indicação para aquele tratamento. E aí ele tem, com essa receita médica em mãos, ele precisa fazer um protocolo junto à Anvisa, que é uma autorização dessa importação, né? E aí a minha empresa também, ela tem uma equipe que auxilia o paciente nessa questão burocrática da Anvisa, auxilia esse paciente ou a fazer sozinho, ou também faz esse processo da Anvisa para esse paciente, para aqueles pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em lidar, né, com essa burocracia. Após autorizado, esse paciente pode então adquirir o produto. Esse produto daí é enviado diretamente dos Estados Unidos ao endereço do paciente. Mas tem um detalhe, viu, gente? Não é tão assim. É burocrático o que eles fazem. É uma coisa. Quer dizer, a receita que eu vou dar para você, você vai mandar para ele junto com seus documentos. Ele vai mandar para a Anvisa. A Anvisa vai autorizar. Aí volta para ele, ao caminho. Aí vai para os Estados Unidos, compra o produto, aí volta para a Receita Federal. Isso é. Aí volta para a Anvisa, aí vem para ele manda para você. Olha só toda a burocracia, só porque existe o quê? O preconceito, né? O preconceito de muitas pessoas aqui ainda no Brasil, pessoas comuns, e até, sem falar mal de ninguém, mas até da classe superior, da classe política aí, né? Tem preconceito do uso. Mas nós vamos explicar para você o que é, que não tem nada a ver. Uhum. Não, perfeito. É realmente um processo burocrático, mas até que é simples, né? Uhum. Hoje, assim, entre consulta e receber o produto, tem demorado mais ou menos um mês. Então, esse paciente já tem acesso e depois, lógico, ele fica autorizado aí por um tempo, ele já pode adquirir por alguns meses. Então, se mantém esse tratamento desse paciente, né? E, realmente, a questão do preconceito hoje ainda é, eu acho, um dos principais obstáculos no mercado. A gente combate muito esse preconceito, a gente sofre muito esse preconceito ainda, a questão dos médicos, as empresas mesmo, né? Porque a gente falou em cannabis, a pessoa lembra maconha, a pessoa lembra crime, a pessoa lembra tráfico, a pessoa Sim. lembra polícia, né? Sim, O que não tem nada a ver. A cannabis medicinal hoje, desde 2015, Exato. se você não fosse me corrige, Uhum. Rodolfo, a 2015 ela é cannabis medicinal legalizada no Brasil. Nós podemos prescrever e o paciente pode importar. Isso, hoje é uma realidade, na verdade, no mundo inteiro, né? Se for ver os países mais desenvolvidos, todos eles já regulamentaram o mercado, já tem leis bem claras sobre a cannabis medicinal. No Brasil, desde 2015, já vem sendo permitida essa importação, ainda nesses moldes que você tem que pedir autorização e importar uma a uma, né? O que encarece ainda um pouco o produto para o paciente, mas hoje esse paciente já tem acesso a produtos de diferentes preços, diferentes finalidades. Então, o mercado vem avançando no Brasil. Recentemente, agora, passou na Câmara dos Deputados a PL 399, que estava tramitando desde 2015, que é uma PL que já amplia mais esse acesso, ela já permite o cultivo dessa cannabis medicinal aqui em solo brasileiro, o que vai trazer um grande ganho para o paciente, né? Principalmente a questão do acesso financeiro ao produto.
Mas ainda é uma lei que ainda vai ter que passar pelo Senado, pela presidência, então ainda vai um trâmite longo. Porém, a gente tem avançado bastante aí nos últimos anos nessas regulamentações. E o meu amigo Rodolfo já trabalha com isso há 10 anos, né? E ele já passou por diversas fases acompanhando os médicos em diversas doenças, né? Por exemplo, uma doença que nós estávamos conversando ali fora com a diretora da rádio, com a Miriam, nós estávamos conversando sobre a ansiedade, né, e a depressão, que são duas doenças que muita gente no Brasil toma remédio alopático, quer dizer, químico. E que a cannabis funciona tirando esses remédios alopáticos e sendo utilizado a cannabis, que é um remédio da linha do produto natural, não é isso? Perfeito, doutor. Eu acho que assim, a gente que vem acompanhando, né, o mercado, nossa, parece que o mundo vive esse surto de ansiedade, insônia, depressão. Acho que por todo esse ritmo que a vida tem imposto a nós, mais a pandemia, lógico, nesse último ano aí e meio, né? Então, realmente, a gente vê muita questão da ansiedade, da insônia, de depressão, e a cannabis tem atuado muito bem nessas questões. A gente vê o paciente saindo do produto químico, né, desses remédios todos que a gente conhece, e partindo para um tratamento natural, que não tem aqueles efeitos colaterais severos que a gente vê nos produtos químicos, né? E não tem uma coisa muito importante, não tem dependência. Exato. Eu tiro você de um lorazepam, de um Lorax, de um Rivotril, enfim, a gente tira isso daí, né, os antidepressivos, e coloca um produto que não tem dependência. Outra coisa importante é no quadro de dor. Nossa, com certeza. Tem muita gente, eu trabalho muito com dor no consultório pela acupuntura, você sabe disso. Meu consultório é de acupuntura há 40 anos, então a gente trabalha muito com dor. E tem um tipo de dor que é chamado fibromialgia, né, que é muito comum em mulher, muito mais em mulheres, e que dói, viu? Dói. Fibromialgia dói, dá um distúrbio de dor, dá um distúrbio de sono e dá um distúrbio de humor, né? Você vê, a cannabis atua nessas 3 coisas, né, Rodolfo? Com certeza, doutor. Ela, nossa, tem se provado muito eficaz nas questões de dor, tanto nessas dores mesmo de fibromialgia, que você mencionou, que é um tratamento realmente complicado, quanto nas dores também musculares ou neuropáticas, dores de pacientes oncológicos. Todos os tipos de dor, a cannabis tem atuado muito bem. A cannabis hoje ela tem produtos que são os óleos, que você pode consumir, né, sublingual, e também os produtos, os cremes, os produtos de uso tópico também, que auxiliam muito esse paciente de dores inflamatórias. Realmente atua muito bem. Ele está falando agora das artrites, das artroses, né? Terceira idade, das tendinites, das bursites, né? Nessas lesões, nas lesões musculares. Tem muita gente, principalmente o grupo de atletas, tem lesões musculares, né? Nós conseguimos atuar. Por quê? A função da cannabis, ela tem uma função que vai diminuir a inflamação. Ela regula o nosso sistema imunológico. Então, já cortando e entrando, sistema imunológico, doença autoimune, por exemplo, doença de Crohn, colite, né? Asma, bronquite, rinite, doenças de pele, todas as doenças autoimunes, quer dizer, doenças que não têm um diagnóstico que o médico fala assim, você tem uma doença autoimune, o seu próprio sistema de defesa está agredindo você. Ela regula, ela modula, a cannabis modula esse sistema. Então, veja quantas coisas nós já falamos para você. Ajuda também no diabetes? Ajuda no diabetes, porque diminui a ansiedade, diminui os fatores que equilibram a conversão de gordura em glicose e glicose em gordura, né? Gliconeogênese e a glicólise, melhora isso também. Paciente com anemia falciforme, que é menos, anemia falciforme é menos, mas quando eles dão a crise, eles têm muita dor, né? Eles têm muita dor, então também regula. Dor neuropática, eu tenho um paciente que ele tem dor devido à neuropatia diabética. Dor devido à neuropatia diabética. Eu entrei com a cannabis, ele está ótimo, gente, sem tomar esses analgésicos pesados que ele tomava. Dor de cabeça.
Dor de cabeça é um negócio incrível, porque vai no neurologista, né? O neurologista dá uma série de possibilidades diagnósticas e, no fim, acaba falando assim, essa dor de cabeça é emocional. E muitas vezes o paciente ele toma aquele produto químico que mascara, né, o problema. Ele acaba realmente combatendo ali aquela dor ali, mas ele está mascarando o problema. O paciente ele não está se ajudando, né? A cannabis, uma coisa muito importante que você falou isso, ela regula esse paciente, então esse paciente não precisa mais desses produtos químicos, ela faz o corpo vir buscando essa cura. Né? É verdade. Então você acaba não mascarando as coisas, você acaba realmente atuando ali no foco do problema. Ela regula, por exemplo, ela regula o sistema endocannabinoide, que nós temos dentro de nós um sistema que chama endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide regula uma série de outras substâncias, serotonina. A substância para dormir, que todo mundo conhece, que é aquela substânciazinha que vai lá e dá a indução do sono, né? Regula o GABA, regula o que mais? Regula neurotransmissores em geral do cérebro, regula a produção daquelas substâncias que tira a dor no nosso corpo, é como se fosse uma endorfina, né? Ele faz um equilíbrio geral, isso que é interessante. O remédio comum, não vou falar mal deles porque eles são excelentes, você sabe disso, eu sempre falei bem do remédio quando necessário, ele vai mexer naquilo, ponto. Vibe Mundial 95,7